Seja bem-vindo ao Nicodemos Cortes, um canal não oficial do Reverendo. Aqui você encontrará os melhores cortes de suas mensagens. Então deixe seu like e se inscreva no canal para receber novos vídeos. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Primeiro vamos tentar entender exatamente o que é que Paulo quer dizer por ansiedade. E aqui o conhecimento da língua original nos ajuda, porque a palavra ansiedade, ou o verbo viver ansioso, no grego, a raiz é a mesma palavra que é usada para se referir a uma divisão, a palavra merimna. Então, o verbo não andar ansioso é a partir desse vocábulo grego que significa divisão. E eu creio que é uma excelente definição ou descrição do que seja ansiedade. Ansiedade, viver ansioso é viver com a mente dividida. Ela está puxando em várias direções e, portanto, ela não está fechada, ela não está redondinha. Por isso você não tem paz. As coisas não fecham. Está tudo em aberto. Sua mente está dividida. Você está pensando, você deita de noite na cama, não é? Seu pensamento vai em diversas direções e você não consegue fechar, não fica redondo. E o resultado é aquele estado de ansiedade, de inquietação, exatamente porque sua mente está dividida. Então, em essência, é isso que é viver ansioso, viver com a mente dispersa, a mente que não consegue encontrar um ponto central e descansar na resolução dos seus problemas. Outra coisa que eu acho que é importante esclarecer aqui, por conta do crescimento na igreja evangélica, da importância do ministério dos psicólogos e dos psiquiatras, é que a ansiedade, muito embora ela possa ser causada por questões espirituais, agora mesmo no início do culto, o pastor Romildo leu Mateus capítulo 6, onde Jesus diz que a causa da ansiedade é a pouca fé. Vocês não sabem que Deus vai cuidar de vocês, homens de pequena fé, por isso não vivam ansiosos. Então existe uma ansiedade que é resultado da falta de confiança em Deus, de que Deus vai cuidar de mim, que Deus vai suprir as minhas necessidades, que quando eu ficar velho, Ele ainda vai cuidar de mim, e se eu ficar doente, Ele ainda também vai cuidar de mim. Então, quando uma pessoa, um crente, ele não confia em Deus quanto ao futuro, ele entra num estado de ansiedade. Então, existe uma ansiedade que é resultado de uma deficiência doutrinária ou espiritual, que é o caso, eu penso, daquilo que é o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Eu não quero aqui negar e nem diminuir o sofrimento daqueles que experimentam ansiedade por motivos clínicos. Tem doenças que causam um estado mental desse tipo e que não significam necessariamente falta de fé ou alguma deficiência ou fraqueza, falha de doutrina. Mas tem doenças que produzem isso. Tem pessoas que são, por natureza, mais ansiosas do que outras. Elas têm um baixo limiar de ansiedade. Não conseguem suportar as ansiedades, as preocupações e os cuidados da vida sem entrar num estado de ansiedade, de preocupação e de angústia. Eu reconheço isso, eu sei disso. E eu até diria que eu sou uma pessoa mais nesse lado aí. A ansiedade ela está sempre batendo na minha porta, sempre batendo. Tenho que conviver com ela e aprender a lidar com ela. Todo dia tenho que fazer o meu dever de casa para não ceder para a ansiedade, para a angústia e a preocupação. Outras pessoas, como minha esposa, por exemplo, elas são leves. A Minca, para eu ver a Minca angustiada, precisa muita coisa. Mas ela é leve, tem uma disposição de coração. Deve ser porque ela tem mais fé do que eu, mas ela está sempre alegre no Senhor, sempre cantando, sempre recitando versículos. Quando ela me vê mais cabisbaixa, ela já chega orando, só não profetiza, mas ela
faz isso, né? Então é uma pessoa cuja disposição natural, ela já acorda alegre. Eu não acordo, ela acorda feito gato. Gato quando acorda, né? Não, ao contrário, ela acorda feito um cachorro, né? Quando o cachorro acorda já está alerta. O gato não, né? O gato fica ali, vai demorando até pegar. Sou eu sou o gato, ela é o cachorrinho, né? Então eu não estou negando outras causas para a ansiedade, e algumas delas precisam ser tratadas realmente à base de remédio mesmo. A pessoa precisa ser medicada e precisa ser tratada. Eu não estou negando isso, não quero fazer pouco do sofrimento de ninguém. Mas eu estou me referindo àquela ansiedade que é o resultado de você não saber se relacionar com Deus e com as promessas dele conforme estão na Bíblia, que eu creio que é a base de quase toda ansiedade, né? De quase toda ansiedade. Então, é disso aqui que o apóstolo Paulo está falando. A segunda observação que eu queria fazer é que a palavra andar aqui, ela está usada no sentido figurado de viver, né? Quando ele diz não andeis ansiosos, ele quer dizer não vivam ansiosos, né? Porque a vida é uma caminhada. Então, por isso que muitas vezes a palavra andar é usada como substituto ou sinônimo para a palavra viver na Bíblia. Aqui, você pode substituir andar pela palavra viver, que é o mesmo sentido, né? Não vivam ansiosos, que isso não seja a marca da sua vida, que nós podemos ter uma ansiedade, uma crise de ansiedade aqui e acolá, isso pode ser, mas que eu viva constantemente aflito, angustiado e ansioso, não é isso que Deus deseja de mim, não é isso que Deus planejou para mim. E outra coisa ainda é que você tem aqui, mais uma vez, uma ordem, não é? Não andeis ansiosos, é um imperativo na negativa. Ou seja, a vontade de Deus é que você se alegre sempre no Senhor. Outra vez eu digo, se alegre. O oposto disso é você viver ansioso. Então, da mesma forma que tem um mandamento para que você se alegre sempre, tem um mandamento dizendo para você não viver ansioso aqui. E ele continua dizendo, não andeis ansiosos de coisa alguma. Não deve haver problema tão grande que você diga assim, é impossível eu não ficar ansioso, aflito, angustiado e deprimido por causa disso. Porque essa expressão, né, coisa alguma, ela exclui qualquer exceção. Ou seja, que não haja nenhuma situação que obrigue você inexoravelmente a cair na angústia, na aflição e na ansiedade. Porque para todas elas o remédio é o mesmo, que é aqui a oração. E então é quando ele apresenta aqui. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém. O porém estabelece a alternativa. Em vez de você viver ansioso por qualquer motivo, coisas pequenas e grandes, você traga diante de Deus as suas petições. Ele diz, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Então, Deus não conhece? Claro que Deus conhece. Deus sabe exatamente o que eu estou passando, Ele sabe exatamente o que eu preciso, mas o próprio ato de você trazer diante de Deus o seu sofrimento é terapêutico. Você abrir seu coração diante dele e dizer, Senhor, eu estou passando por isso, eu estou sofrendo isso, a minha preocupação é essa, a minha angústia é essa daqui, eu tenho medo disso aqui, eu me sinto culpado disso aqui, eu não consigo vencer esse problema, eu não sei qual vai ser o resultado disso aqui. Então, fazer conhecido diante de Deus aquilo que lhe causa ansiedade, por si só, em si, já é o começo de uma libertação e de uma experiência de paz. Por que é que muitos cristãos vivem aflitos, ansiosos e preocupados? Porque eles não oram. Porque eles não chegam diante de Deus, não abrem o coração diante de Deus, eles não tiram tempo diante de Deus para colocar aos pés da cruz todo o seu fardo, toda a angústia que eles carregam. Então, nós temos que fazer conhecidas diante de Deus as nossas ansiedades, através das... Paulo aqui usa 3 palavras, né? 4 palavras, petições, oração, súplica e ação de graças. Não há muita diferença entre elas, mas Paulo costuma fazer isso. Ele multiplica sinônimos para dar uma variedade semântica de sentido maior e para enfatizar o que ele quer dizer. Ou seja, use todo tipo de oração possível, como, por exemplo, a petição.
A petição é você chegar diante de Deus e pedir a Ele alguma coisa, a solução de um problema, forças para caminhar com outra situação, resolução para uma dificuldade, a libertação para um momento de opressão. Então, isso é petição. Você tem que trazer suas petições diante de Deus. Petição é uma coisa. Você faz isso pela oração. A oração é a palavra mais ampla no Novo Testamento para se referir a essa conversa com Deus. Aí ele acrescenta súplica, que já é diferente de petição. A súplica é uma petição, mas que você faz suplicando, não é? Dizendo... A palavra por si só ela se explica, né? Quem está suplicando reconhece que não tem condições de resolver e apela para quem pode resolver, não oferecendo nada em troca, porque sabe que não tem nada, e apelando só para a misericórdia e o poder daquele que pode resolver. É isso que é súplica. Você se humilhar diante de Deus e dizer, Deus, eu não posso, eu não tenho condição de resolver isso, mas sei que o Senhor pode fazer. Eu suplico que o Senhor tome conta dessa situação. Eu estou angustiado, estou quebrantado aqui, e eu trago isso diante do Senhor, suplicando humildemente que o Senhor me atenda. Então, Deus se agrada disso. E outro tipo de oração, ações de graças. Ações de graças. Nosso irmão que estava conduzindo a igreja em louvor, ele lembrou que todos nós temos muitos motivos de gratidão diante de Deus, e é verdade. Uma das coisas que mais me ajuda muito, muito, quando eu gasto meu tempo com Deus em oração, especialmente em tempos de ansiedade, é lembrar o que Deus fez por mim. Aí eu costumo me lembrar, primeiro, da família que Deus me deu, da esposa que Ele me deu, dos filhos que Ele me deu, dos meus pais que cuidaram de mim, dos meus irmãos, começo com minha família. Deus, muito obrigado por cada um deles, o papel importante. Depois eu agradeço as pessoas que Deus colocou na minha vida, o meu sogro, os meus professores, pastores amigos que me auxiliam, que de vez em quando ouvem as minhas queixas e me ajudam a enxugar as minhas lágrimas também. Agradeço as oportunidades que Deus me deu na vida, de estudar, de trabalhar, de servir. Agradeço as bênçãos materiais que Deus me deu e as bênçãos espirituais. Começo a me lembrar que eu sou justificado pela fé, que eu fui perdoado graciosamente por Deus dos meus pecados, que Ele me deu a vida eterna. A lista é longa, e à medida que você lembra, que você oferece a Deus ações de graças, a ansiedade começa porque o princípio básico da ação de graças é isso aqui. Se Deus já fez tudo isso por você, por que é que você teme o futuro? Olhe para trás. Às vezes que Deus abençoou, interferiu, ajudou, deu uma libertação, e agora você está esquecido disso. A ingratidão, ela parte do esquecimento, e ela é inimiga da ação de graças. Então, esses quatro tipos de oração que Paulo coloca aqui, pelos quais nós trazemos diante de Deus, fazemos conhecer diante de Deus a nossa angústia, o nosso sofrimento. Volto a dizer, pela falta disso é que muitos crentes vivem aflitos e ansiosos. Eles não têm vida de oração, não têm. A oração deles é aquela oração quando acorda, na hora da refeição, quando lembra, e no domingo, quando está orando com a igreja, não é? Então, fora disso, ele não tem uma vida consistente de oração. Porque se tivesse, ele oraria, ele enfrentaria a ansiedade da maneira correta. Veja a promessa que Paulo faz no verso 7 e atrela a oração como meio de enfrentar a ansiedade. Ele diz que se nós orarmos, trazendo conhecido diante de Deus pelas petições, oração, súplica e ações de graças, as nossas angústias, ele promete que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Parece até ser bom demais para ser verdade, não é? Mas olha que promessa aqui, extraordinária, que a paz de Deus vai guardar o nosso coração. Não ansiedade, não angústia, mas a paz de Deus no nosso coração. Vamos examinar essa passagem um pouquinho de perto. Primeiro, eu queria fazer uma diferença aqui entre a paz com Deus e a paz de Deus. Paz com Deus todos nós temos e nós não perdemos, porque significa
que não existe mais uma guerra de Deus contra mim, porque Ele me perdoou, Ele me reconciliou com Ele e Ele me fez seu filho. Como Paulo diz lá em Romanos capítulo 5, deixa eu ter certeza aqui, porque a memória faz parte das minhas ansiedades, não é Deus? Minha memória está indo embora, preciso me lembrar. Romanos capítulo 5, é isso mesmo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. A paz com Deus é o resultado da justificação. Não é um sentimento, mas é um estado. Eu estou em paz com Deus. Antes nós estávamos em guerra declarada. Eu era inimigo de Deus e Deus era meu inimigo. Mas agora que eu fui justificado, a causa da inimizade foi tirada, porque Cristo levou minha culpa. Cristo pagou os meus pecados e removeu a inimizade entre mim e Deus. Portanto, eu tenho paz com Deus, eu estou em paz com Deus. Eu não estou brigado com Deus, mas eu não sou inimigo de Deus, estou reconciliado com Ele. Isso não é um sentimento, isso é um estado. Todo crente tem paz com Deus, mesmo que ele esteja vivendo no maior momento mais turbulento da sua vida, a maior angústia da sua vida, mas essa paz com Deus não se perde. Ele é filho de Deus, está justificado, não é mais inimigo de Deus. Não é dessa paz que Paulo está falando aqui. Ele está falando da paz que procede de Deus e que é um sentimento, é uma experiência, é aquela paz que vem da parte de Deus aos nossos corações e que é resultado da paz com Deus. Porque eu tenho paz com Deus, a paz de Deus vem para o meu coração. Então, paz de Deus é aquela que procede de Deus. E é um estado de espírito, de tranquilidade, de paz, de descanso, de alegria, como já foi dito aqui, de amabilidade. Isso tudo é aquilo que é prometido como resultado da nossa vida de oração. Essa paz de Deus, Paulo diz aqui, ela excede todo o entendimento. Então, eu também não vou poder explicar para vocês, porque, né, quem experimenta sabe, desafia descrição. Experimentamos parcialmente, porque estamos aqui nesse mundo, vivemos pela fé, não vemos e não experimentamos a plenitude de Deus, portanto, essa paz ela é experimentada de maneira limitada, comparado com o que nós vamos experimentar no novo céu e na nova terra depois da ressurreição. Mas, mesmo aqui nesse mundo, essa paz de Deus, que é o resultado da paz com Ele, pode encher o nosso coração de uma forma que desafia qualquer compreensão e descrição. Paulo gosta de fazer mistério, né, de algumas coisas. Ele conta lá em 2 Coríntios, capítulo 12, que ele teve uma experiência em que ele subiu até o terceiro céu e lá ele ouviu palavras inefáveis que não é lícito ao homem referir. Então, ele se calou a respeito daquilo que ele viu lá no terceiro céu e não diz para nós, não é? E aqui, outra vez, ele fala aqui da paz de Deus que excede todo entendimento. Eu diria apenas que é aquilo que todos nós queremos experimentar e devemos experimentar como cristãos. É o equivalente ao alegrai-vos sempre, do verso 4. É o equivalente a isso. Essa paz de Deus, que vem da parte de Deus, acalmando os medos, assegurando da proteção dEle, do cuidado dEle no meio do sofrimento, perdoando os nossos pecados. Essa é a paz que procede de Deus e que vem através da oração. Mais uma vez, por que é que muitos crentes não experimentam a paz de Deus? Eles têm paz com Deus, mas eles não experimentam a paz de Deus no seu coração, porque não oram, porque não trazem diante de Deus os seus sofrimentos, as suas angústias, porque não buscam a Deus em oração, porque não praticam ação de graças, porque se fizer, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Paulo aqui está usando linguagem militar. Quando ele fala guardar, essa palavra aqui, ela era usada para descrever o trabalho da sentinela que ficava de guarda à entrada do acampamento militar, ou do castelo, ou da prisão.
soldado armado que ficava ali montando guarda para que ninguém entrasse, que não fosse permitido. Essa é a figura que Paulo usa aqui para dizer que se nós orarmos, a paz de Deus vai guardar a nossa mente para que a ansiedade não entre. A paz de Deus vai estar ali, na entrada da sua mente. E quando a ansiedade vier, aqui não, né? Aqui você não entra. A paz de Deus guardará. Está vendo? É isso que significa. Pense na paz de Deus como esse guarda mandado por Deus para proteger a sua mente e seu coração, é aquilo que nós somos por dentro, de todo tipo de ansiedade, de angústia e de preocupação. E note que, mais uma vez, ele diz que a paz de Deus é em Cristo Jesus. Todas essas coisas são em Cristo. Alegrem-se em Cristo. Que a moderação de vocês seja conhecida diante de todos, porque Cristo está próximo. Vocês oram e a paz de Deus vai guardar o coração de vocês em Cristo Jesus. Ou seja, essa paz de Deus vai sempre apontar para Cristo. Augustus, não fique ansioso. Quando a ansiedade está chegando, o guarda, né, que é a paz de Deus, vai dizer, não fique ansioso, olhe para Cristo, o que Ele fez, o que Ele prometeu, quem Ele é, sua experiência com Ele. E com isso, então, a ansiedade deveria se dissipar. Como não viver ansioso? Primeiro, orando. Segunda orientação prática, pensando no que é certo. Verso 8. Finalmente, irmãos, e esse finalmente aqui dá a impressão de que ele encerrou o assunto e está começando o outro, mas ele continua ainda o mesmo assunto, já se encaminhando para o final da carta. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Qual é a causa da aflição e da angústia e da ansiedade de muitos cristãos? É que eles ocupam o seu pensamento com aquilo que não edifica. Existe uma sequência lógica na nossa estrutura que Deus estabeleceu na criação. Os meus sentimentos vão acompanhar os meus pensamentos. Eu estou em paz e, de repente, eu recebo uma notícia de que meu filho, ele teve um acidente. Ele mora em outra cidade e ele teve um acidente. E aí começam a chegar os detalhes. À medida que os meus pensamentos, a minha mente se enche, se alimenta com informações daquela notícia terrível, o meu coração começa a experimentar a dor, a angústia, a preocupação, ou seja, as emoções acompanham a mente. Essa é a sequência normal. Essa é a sequência normal em que as coisas acontecem. Foi assim que Deus nos fez. As emoções estão atreladas ao pensamento. Portanto, se eu pensar nas coisas certas, se eu encher o meu coração, meu pensamento, das coisas certas, e Paulo dá aqui uma lista do que seriam estas coisas, então eu vou experimentar a paz de Deus no meu coração. Agora, se eu encho a minha mente, eu passo o dia na internet, nas redes sociais, enchendo a minha mente com pensamentos ateístas, materialistas, uma vida mundana, a maneira de viver do mundo, as imoralidades, as últimas fofocas das celebridades, só vendo coisa de política, especialmente, e tudo isso, então você não vai ter paz. Naturalmente, você vai entrar num estado de ansiedade, porque você está alimentando sua mente com todo esse tipo de informação. Mas, se em vez disso, sem que você fuja do mundo, porque nós temos, de alguma forma, de acompanhar todas essas coisas, não é? Mas se você der prioridade para encher sua mente com a palavra de Deus, ler a Bíblia, ler bons livros, o tempo que você tem, em vez de gastar na internet fazendo determinadas coisas, você começa a ler uma boa literatura, ou assistir boas pregações na internet, estudo bíblico, fazer um curso bíblico, assim por diante, ou aproveitar as reuniões que você tem na sua igreja para estar com os irmãos, ser edificado pela pregação da palavra de Deus, pela ministração dos dons espirituais, para cantar juntos. Se você encher sua mente com essas coisas que edificam, então você vai sentir muito mais a paz de Deus do que se você simplesmente passar o dia todo enchendo a sua cabeça com essas coisas.
Paulo, não creio que Paulo está ensinando aqui pensamento positivo, não é? Ele não está ensinando isso, mas ele está explorando um princípio que parte da constituição natural que Deus nos fez. Nós funcionamos assim. Se você encher sua mente com as coisas boas, você vai experimentar a paz de Deus. Que coisas são essas? Tudo que for verdade, tudo que é verdadeiro. A verdade, ela ajuda, ela liberta. Então, encha sua mente com coisas que são verdade de Deus. Tudo que é respeitável, em vez de deboche, escárnio, desprezo, insulto, tudo com aquilo que é respeitável. Tudo que é justo. Em vez de se deleitar, ficar assistindo o dia todo séries, né? Eu gosto de séries, de vez em quando eu estou assistindo uma, mas tem algumas que eu começo a assistir, que aí o nível de ansiedade, já começa e eu paro. Eu tenho várias séries que eu nunca terminei, exatamente por conta disso, que ela provoca um nível de ansiedade que eu simplesmente desisto, né? Então, só resta mesmo alguns desenhos animados e alguma coisa assim, né? Porque hoje em dia está muito difícil. Mas eu gosto, sigo algumas séries, né? Mas outras me fazem... Quando começa a fazer isso, eu paro, né? Não tenho condição. E aí eu vou ler boa literatura. Então, tudo que é justo, tudo que é puro. Gente, hoje é difícil você encontrar, voltando ao tema que eu falei, é difícil você encontrar alguma coisa que seja pura, ou está contaminada pela imoralidade, pelo erotismo, ou qualquer outra coisa dessas, né? Tudo que é puro, tudo que é amável, a quantidade de violência, né, que tem hoje, né, nas séries, nos filmes, nas redes sociais, tudo que é de boa fama, tudo, e se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, como é que se combate a ansiedade? Primeiro, com a oração, daquele tipo que eu falei aqui, e a paz de Deus vai guardar a sua mente e o seu coração. Segundo, a paz de Deus vai guardar sua mente e o seu coração, não quer dizer que você não tome providências para que sua mente seja resguardada. Então, ocupe sua mente com essas coisas aqui, justas, verdadeiras, boas, que edificam, que glorificam a Deus. Mais uma vez, eu não estou dizendo que você vai ser uma pessoa completamente deslocada. Você não vai viver numa bolha, não precisa viver numa bolha. Mas eu tenho certeza de que a gente vive muito mais no mundo onde essas coisas estão, do que seria necessário para você ser um bom cidadão, informado, uma pessoa que está sintonizada com sua cultura, sabe o que é que está acontecendo, mas que não deixa que essas coisas ocupem o seu pensamento a ponto de você, de noite, não poder dormir ou viver num estado de ansiedade que traz irritação e agressão e coisas dessa natureza. Então, guarde a sua mente, essa é a segunda orientação. A terceira está aí no verso 9, que é praticar o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Como eu disse, essa expressão no final do verso 9, e o Deus da paz será convosco, é a prova de que Paulo estava continuando o assunto, né? Mesmo que não apareça nada sobre paz no verso 8, que fala sobre pensar, mas como ele está encaixado ali no meio, então segue-se que Paulo ainda estava falando sobre ansiedade e estava dando uma orientação sobre o assunto. Quando Paulo esteve em Filipos, os irmãos a quem ele escreve essa carta, eles viram a vida do apóstolo Paulo. Paulo ensinou para eles a palavra de Deus, o que aprendestes. Eles receberam aquilo que Paulo ensinou, vocês receberam. Vocês ouviram, eles ouviram aquilo que Paulo disse, e eles viram em Paulo. Por exemplo, mesmo que o carcereiro viu e com certeza falou para os outros, como Paulo enfrentou aquela grande tribulação que foi a prisão dele. Ele foi acusado, chicoteado, quando era cidadão romano, e ele não podia ser chicoteado sem que antes houvesse um processo contra ele. Foi jogado numa prisão, ele e Silas, com os pés presos num tronco. E como é que Paulo reagiu? A igreja toda sabia como Paulo reagiu. Diz lá o texto de Atos 16 que perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam louvores a Deus. Paulo tem autoridade para dizer, o que vocês viram em mim, vocês pratiquem. Ele tinha esse exemplo para dar, de vida dele. A maneira como ele suportou
com humildade os sofrimentos que lhes sobrevieram em Filipos, ele diz para os filipenses, não é só o que vocês ouviram de mim, o que eu ensinei a vocês a respeito do Evangelho, mas o que vocês viram em mim, o meu exemplo, imitem isso, pratiquem essas coisas. Não fica só, né, vou para a igreja ouvir uma palestra a respeito de ansiedade, e aí vai para casa, esquece tudo que foi dito aqui. Se você praticar o ensino bíblico, a orientação bíblica, se você lembrar do exemplo dos homens de Deus da Bíblia, como, por exemplo, Paulo em suportar os sofrimentos, Daniel, José, que foi traído pelos seus irmãos, como eles enfrentaram todas essas situações, se você praticar isso, ó que promessa maravilhosa, que é a maior de todas até agora. Não é que a paz de Deus vai estar com vocês, mas o Deus da paz vai estar com vocês. Mais do que a paz de Deus, eu quero o Deus da paz comigo. E ter o Deus da paz conosco representa o fim de toda angústia e de toda ansiedade que pode ser resolvida dessa maneira. O Deus da paz conosco. Como é que eu posso ter o Deus da paz comigo? Se eu oro, se eu penso e se eu pratico aquilo que a palavra de Deus me ensina. Por que muitos crentes vivem ansiosos, aflitos, sem necessidade? Deprimidos, mais uma vez, não estou falando aqui de casos comprovadamente clínicos que precisam de remédio e de acompanhamento, que é uma porção pequena, muito pequena da população em geral, da população evangélica em geral. Mas eu estou me referindo a todos nós, essa ansiedade, essa preocupação que enche o coração da gente, que faz com que a gente fique irritado, preocupado, paralisa a gente, impede o culto a Deus, os louvores a Deus e um bom relacionamento com as pessoas, afeta o casamento, afeta a vida em família, afeta os relacionamentos, afeta a vida da igreja. Então você sabe como você deve fazer. Alegrai-vos sempre no Senhor, que a sua amabilidade seja conhecida de todos, porque o Senhor está perto. Traga tudo diante de Deus em oração. Encha sua mente com aquilo que edifica e pratique tudo isso que você aprendeu. E a promessa final é essa: o Deus da paz será com você. Ele estará com você. Amém?